Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan. Capítulo 19. Tema desta semana: o falar de Jó, parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 260 a 263. O orgulho é Satanás personificado. Os dois animais aquáticos tratados neste capítulo, o Behemoth e o Leviatã, tipificam Satanás. Eram orgulhosos, nada podia dominá-los. Todos os meios humanos para dominá-los, fosse lanças, facas, espadas, não surtiam efeito. Seu poder e sua força os fariam orgulhosos e os tornavam reis sobre todos os animais orgulhosos. Eles representam o próprio Satanás. O texto de Isaías 14, referindo-se ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, na verdade, refere-se a Satanás, a quem esse rei tipificava. O versículo 12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Satanás era chamado de estrela da manhã, o filho da alva. Também em Jó 41:18, a descrição do Leviatã compara-o a Satanás. Ali diz: Cada um dos seus espíritos faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Esse animal possuía um poder extraordinário que, com exceção de Deus, ninguém podia dominar. E Satanás, por sua vez, debilitava todas as nações, mas agora foi lançado por terra. Na primeira criação, a criação pré-adâmica, quando Deus criou esses animais, eles eram cheios de poder e guerreavam entre si, porque todos eram orgulhosos. Isso prefigura a criatura mais poderosa, Satanás, que era rei sobre todos os animais orgulhosos. Ele governava sobre o céu e a terra de então, mas foi lançado por terra. Por quê? Isaías 14:13 responde. Ali diz: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O orgulho de Satanás levou o querer ser igual a Deus. É como se Jó usasse essas palavras com relação a si mesmo. Ele queria ser o melhor, o mais justo. Esse era seu orgulho. O orgulho faz parte da nossa vida natural, da nossa vida da alma. Não tem limites. Quanto mais alto eu estiver, melhor. Satanás já fora colocado por Deus no alto lugar, a tal ponto que Deus lhe entregara toda a terra para governar. Ele se tornara o maioral dos anjos, e entre os maiorais dos anjos, ele era ainda o mais elevado. O livro de Judas relata a disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. O versículo 9 diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Quando Moisés morreu, seu corpo não foi para o Hades, e Deus enviou o arcanjo Miguel para tomar conta dele. Satanás não ficou contente com isso, pois deu falta do corpo de Moisés, que não dera entrada no Hades. Porque o corpo de Moisés não foi para o Hades? Moisés morreu no Monte Nebo, e o próprio Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio capítulo 32, versículos do 49 ao 50, e o capítulo 34, versículos do 5 ao 6. Quando Satanás veio disputar a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não ousou proferir nenhum juízo infamatório contra ele. Não que ele não pudesse, mas não se atreveu a fazê-lo. Apenas disse a ele: O Senhor te repreenda. Judas 9. Satanás ainda hoje está à procura do corpo de Moisés nos montes, ali na região a oriente do rio Jordão. Satanás recebera de Deus autoridade superior à do arcanjo Miguel. Deus o colocara numa posição bastante elevada, um pouco abaixo do Criador, mas ele desejava uma posição ainda mais alta. Queria ser igual a Deus. Isaías capítulo 14, versículos do 13 ao 14. O capítulo 28 do livro de Ezequiel retrata o rei de Tiro e ao mesmo tempo descreve tipologicamente Satanás. Os versículos 11 a 12 dizem: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Os versículos citados revelam a origem do orgulho de Satanás. Deus o criou perfeito, cheio de sabedoria e formosura, mas isso o levou a orgulhar-se. Uma pessoa sábia e inteligente, que
que se destaca entre as outras é muito fácil de se orgulhar. Entre as mulheres, principalmente, a que se destaca entre as demais pela beleza é a que demonstra ser mais orgulhosa. Esse orgulho, de algum modo, pode transformar-se em prejuízo no seu relacionamento com as pessoas. Nos versículos 13 a 14 lemos: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Satanás era o arcanjo, o maioral deles. O versículo 15 diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tudo estava bem desde o início, até que se achou iniquidade nele. Quando uma igreja é levantada pelo Senhor, as pessoas ali são geralmente muito humildes. Pouco a pouco, o número de pessoas começa a aumentar e tais pessoas começam a se orgulhar. Assim foi com Saul, quando Samuel ungiu o rei. Ele disse: Mas não sou digno de ser rei. Eu sou da menor tribo dentre as 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim, e dentre a tribo de Benjamim, a casa de meu pai é a menor de todas as casas. 1 Samuel capítulo 9, versículos do 15 ao 27 e capítulo 10, versículos do 1 ao 8. Saul realmente era humilde, porém à medida que o tempo foi passando, o orgulho foi tomando conta de seu coração. Esse episódio serve-nos de espelho. Não nos orgulhamos, não devemos pensar: eu é que comecei a vida da igreja na minha cidade, portanto tenho a primazia aqui. Se assim pensarmos, a brecha para o orgulho já está aberta e o inimigo está rondando. 1 Pedro capítulo 5, versículos do 8 ao 9. Na primeira oportunidade, ele lança um dardo inflamado na nossa mente. A minha palavra tem sido a melhor na igreja. Isso alimenta mais o meu orgulho. Então vem outro dardo. Tudo o que faço é melhor do que o que os outros fazem. A essa altura eu já pequei. Dei acolhida aos dardos. Ezequiel capítulo 28, versículos 16 ao 17 continua: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse é o princípio de Satanás: elevar-se, exaltar-se, orgulhar-se. Jó passou por tal situação. Achava-se cheio de sabedoria. Eu sou melhor, eu não faço tais e tais coisas. Até com Deus consigo discutir e vou vencê-lo. Deus não precisa desse Jó orgulhoso. Deus precisa de um Jó humilde.